Oi, gente! A divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em você. Hoje o vídeo é sobre como eu saí do fundo do poço e encontrei a paz. A paz, isso mesmo. A paz que só o amor de Deus é quem nos dá. E essa paz, ela é tão profunda que a gente fica sem palavras para poder explicar essa paz. Ela só pode ser sentida. E hoje eu quero compartilhar como eu cheguei até aqui, como eu iniciei esse caminho, do despertar da consciência. Então, tudo começou em 2018, quando minha sogra foi diagnosticada com câncer. E a fé que ela estava passando para todos nós me deixou muito comovida. E eu, naquele momento, eu estava completamente desalinhada com Deus, vamos dizer assim. Eu não tinha um pingo de fé, eu não acreditava que poderia dar certo o tratamento, eu não acreditava em nada. Só que eu não falava para ela, lógico. Eu simplesmente apoiava, afirmava as orações e tudo que ela dizia, mas no fundo, a minha cabeça passava só coisa ruim. Só pensava coisa ruim. E aquilo me deixou triste. E foi inspirando nessa fé da minha sogra que eu comecei a me cobrar mais ainda. Eu via a fé nela e falava, poxa, se eu tivesse essa fé que ela tem, eu poderia mudar a minha vida, Ou seja, o ego estava lá dizendo, se você tivesse essa fé, você conseguiria resolver seus problemas financeiros, seu problema de propósito de vida, você conseguiria resolver muita coisa, mas você não tem fé. Isso era meu ego que eu ouvia aqui falando. E o que eu fiz? Aquilo foi martelando na minha cabeça, e isso foi crescendo. Mas de uma forma muito negativa. Quanto mais eu procurava a fé, parece que mais ela corria de mim. Ia na igreja, fazia tudo, eu não sentia Deus dentro de mim. E aquilo me fazia um mal, porque eu pensava assim, poxa, como pode uma pessoa ir na igreja, fazer tudo tão assim direitinho, Fazer novena e tudo mais que a gente faz achando que tá fazendo certo. Mas não é que é certo ou errado. O problema é você estar ou não conectado com Deus primeiro. E agora, só hoje eu descobri isso. E aquele momento começou a gerar uma certa frustração dentro de mim. Tanto que eu comecei já a ficar depressiva. Eu só queria chorar e lamentava. E meu esposo já não estava sabendo lidar comigo mais. Ele falava sempre, vamos procurar um psicólogo. E eu resistindo, não, eu não quero. E aquilo só foi crescendo. Só crescendo. E eu vou ficando muito triste, cada vez mais triste. Porque quanto mais você foca naquilo que você não quer, mais aquilo cresce dentro de você. E foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei num ponto muito triste, porque até contrair uma doença, uma coisa que a gente nunca tinha pego antes, que foi a dengue. Nós três, eu, meu esposo e minha filha, nós três pegamos a dengue no início de 2019. Quando a gente contraiu a dengue, eu cheguei no meu limite, eu tava tão mal, uma tristeza tão grande, que eu passei um dia inteirinho deitada, só chorando. Só que não fiz só isso. Eu desejei morrer. Eu me feri, sim. E aquilo pra mim foi muito triste. E compartilhar isso dói muito. Porque não é nada bom da gente se orgulhar. Mas eu sei que essa razão por eu estar compartilhando tem um motivo muito especial. Que é mostrar onde o ego nos leva se a gente não controlá-lo, se a gente deixar ele controlar a gente. Esse dia, um dia que eu quis morrer, que eu quis tirar minha vida, que eu me feri, foi a gota pro Diego. O Diego chegou e falou, Suiane, vamos procurar um psiquiatra, eu não aguento mais. Eu falei, calma, só mais um pouco, por favor. Eu prometo, se eu não conseguir sair desse fundo do poço que eu me coloquei, eu aceito a ajuda. E eu fiz esse compromisso com o Diego e comigo mesmo. Naquele dia que eu quis me matar, eu olhei pra mim e falei, eu sei que existe um Deus e eu vou achar Ele onde Ele estiver. Na igreja, na religião que for, eu vou encontrar esse Deus. Essa foi a declaração que eu fiz. Foi assim, como se diz, a minha entrega. O meu ego chegou e reconheceu, eu não aguento mais.
sozinho eu não sei mais andar. Então, a partir daí, eu comecei a sair do poço, porque eu decidi que eu não ia mais sofrer, eu não queria mais sofrer e nem fazer minha família sofrer. Foi a partir daí que eu comecei a caminhada do despertar da consciência. Depois desse dia, eu comecei a agir diferente. Eu parei de olhar para o problema e fui em busca da solução. Sério, eu entrei no YouTube e digitei: quem é Deus? Eu juro, gente, eu fiz isso. Mas isso foi o caminho que eu passei, certo? Tá errado ou certo, não importa. O importa é onde eu cheguei. E isso é que importa. Eu não tenho vergonha, eu não tenho nada disso, muito pelo contrário. Eu tenho a alegria de poder compartilhar e dizer que se você tá num caminho parecido ou igual ou até pior, tudo tem jeito. E tudo tá aqui dentro da gente. Tudo que você precisa, as respostas que você busca, tá aqui. E se chama Centelha Divina. E depois eu comecei a pesquisar na Netflix, comecei a buscar filmes, documentários sobre Deus. E no YouTube vários vídeos começaram a ser sugeridos para mim. Porque quando você decide algo, tudo conspira para trazer a resposta que você busca. Mas primeiro você tem que decidir isso aqui internamente. E foi isso que eu fiz. Eu decidi naquele dia que eu ia encontrar Deus. E as respostas começaram a chegar. Eu encontrei canais no YouTube muito bons que fizeram parte desse processo. O canal da Marinalva Calegário, é uma coach, me ajudou também muito no comecinho. Depois eu achei o canal da Beth Russo, ou seja, né, o canal dela me achou, também eu gosto bastante. E achei o canal da Mai. Esse foi o canal que mais fez diferença na minha vida, porque foi através da Mai Andrade, do canal Temporariamente Humana, que eu cheguei no professor Hélio Couto. Esse fez a diferença toda na minha vida, porque foi a partir das palestras que eu fiz que tudo passou a ser respondido, que todos os véus caíram para mim. Eu sou imensamente grata por todos eles que participaram da minha jornada, e foi isso. O professor Hélio Couto, ele foi muito importante no meu despertar da consciência. Ele oferece uma ferramenta chamada ressonância harmônica, que eu também vou falar em um próximo vídeo. Foi assim que tudo começou. Foi assim que eu passei pelo processo de sair do fundo do poço, onde eu subi um degrau após o outro. E tudo agora está como eu sempre sonhei, onde eu encontrei a paz que eu sempre busquei, mas eu não sentia. A fé e a paz de Deus aqui dentro de mim. E esse processo, pessoal, não é assim um piscar de olhos, é gradativamente. Então, tudo que eu fiz, né, nesse 1 ano e meio de jornada foi um passo após o outro. Tudo na medida que a minha centelha colocava no meu caminho, porque ela sabe como tudo deve chegar até mim, em que hora, em que momento que eu estou preparada para saber tudo que eu sei hoje. Então, é isso que eu quis compartilhar com vocês e dizer que todos nós estamos em processo do despertar da consciência. Alguns já estão despertando, outros já estão mais despertos e outros ainda pode demorar um pouco, mas não tem problema. Todos nós vamos despertar um dia, todos, sem exceção. E o caminho para você chegar nesse despertar da consciência é através do amor ou através da dor. Eu, infelizmente, cheguei nele pela dor. A dor, o vazio, a tristeza, a vontade de me matar. Eu cheguei por este caminho, infelizmente. E se você não está passando por nada disso, escolha agora, escolha esse momento. Vai pelo amor que Deus tem por você e não pela dor que o seu ego precisa passar para você se despertar. Porque a nossa centelha, ela respeita as nossas escolhas. E naquele momento em que eu me vi daquele jeito, naquela situação, o meu ego decidiu, escolheu render a esse poder infinito que habita dentro de mim. Ele escolheu sair do controle, porque ele descobriu que sozinho ele não vai em lugar nenhum. Ele não consegue nada além de sofrer. E hoje eu encontrei as respostas que antes me deixavam muito aflitas, como o mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. São as pessoas que vão evoluir. Tudo no seu tempo, é claro. E hoje eu compreendo também o papel que a igreja, a religião tem nas nossas vidas. A religião existe para educar nosso ego a não matar, não roubar, a ser generoso, a ser honesto. Mas tudo que nós necessitamos
que é experienciar Deus, a igreja não pode nos dar, porque essa experiência, ela só pode ser individual, ou seja, somente entre você e sua centelha. E isso que eu acabei de dizer pode ser comprovado através da leitura do Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 16 ao 26. A verdadeira religião sai de dentro do homem. Jesus disse à samaritana: "Vá chamar o seu marido e volte aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é o seu marido. Nisso você falou a verdade." A mulher então disse a Jesus: "Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Jesus disse: "Mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo, e quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas." Jesus disse: "Esse Messias sou eu, que estou falando com você." Palavras que salvam. Jesus, ele veio para nos ensinar o caminho do reino de Deus, do reino dos céus, que está dentro dos nossos corações. Então é isso, pessoal. Foi assim que eu iniciei a minha jornada. E toda jornada, ela tem um começo, mas ela não tem fim, porque nós somos eternos. A nossa vida é eterna. Eu espero ter servido de inspiração para você se conectar com a sua centelha divina, se alinhar e experienciar esse Deus maravilhoso que habita dentro de cada um de nós, e assim viver em paz, a paz que só Jesus pode nos dar. E eu te desejo essa paz para você e toda a sua família. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e seja luz.